Em 5 de fevereiro de 2026, a Rede Elétrica Nacional de Cuba sofreu uma falha catastrófica que deixou Santiago de Cuba a segunda maior cidade da ilha, com mais de 400 mil habitantes sem energia por 26 horas consecutivas. Durante as horas de pico de demanda, 64% de toda a ilha perdeu eletricidade simultaneamente. A usina Antônio Guiteras, um dos maiores geradores de Cuba, saiu de operação, eliminando 200 megawatts de capacidade. Analistas de energia da Capila, que monitora os fluxos globais de petróleo via satélite, afirmaram no final de janeiro que Cuba poderia funcionar por 15 a 20 dias, nos níveis de consumo de então com as reservas restantes. Esse prazo expirou. Sem novos carregamentos, Cuba não enfrenta apagões rotativos. Enfrenta um colapso total da rede. Sem eletricidade não há bombeamento de água-refrigeração, equipamentos hospitalares, transporte público, nem sistemas de distribuição de combustível. O governo cubano implementou uma semana de trabalho de 4 dias para funcionários estatais. Reduziu os turnos escolares para meio período, restringiu o transporte interprovincial e fechou serviços públicos não essenciais. Essas medidas visam preservar o combustível para a infraestrutura crítica, hospitais, produção de alimentos e tratamento de água. Mas elas também representam o reconhecimento de que Cuba não pode manter operações normais com os atuais níveis de disponibilidade de petróleo. Os sistemas de abastecimento de água de Cuba dependem de energia elétrica para bombeamento e purificação. Quando a rede falha, a água para de fluir. A província de Artemisa relatou uma redução de 83% na disponibilidade de água. Havana registrou uma redução de 80%. Milhões de cubanos enfrentam agora a escassez simultânea de combustível e água, incapazes de cozinhar, limpar ou manter o saneamento básico. O ministro da Saúde Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, anunciou no início de fevereiro que os hospitais diminuiriam substancialmente a atividade cirúrgica. O motivo: procedimentos cirúrgicos exigem um consumo significativo de eletricidade e condições mínimas de segurança que a rede em colapso não pode garantir. Cirurgias eletivas foram canceladas, procedimentos de emergência estão atrasados, pacientes são mandados para casa para descansar sem tratamento porque as instalações carecem de energia para operar com segurança. Hospitais provinciais relatam falta de medicamentos críticos, incluindo analgésicos, antibióticos e gaze. Algumas instalações não têm eletricidade para refrigerar medicamentos essenciais, tornando inutilizáveis drogas sensíveis à temperatura. Cuba vive uma tripla epidemia vírus: dengue e oropouche, com 626 casos confirmados. 76 casos de síndrome de Guillain-Barré, 25 casos de encefalite e catapora, com 38.938 casos. Em uma semana no início de fevereiro, 33 pessoas morreram dessas doenças, incluindo 21 mineradores. Os hospitais carecem de reagentes de diagnóstico, capacidade de tratamento e da eletricidade necessária para manter os equipamentos. A empresa estatal Medilip está expandindo a produção de xaropes à base de plantas orégano eucalipto babosa, comercializados como tratamentos. O regime enquadra isso como inovação. A realidade é que não há mais nada. Medicamentos modernos exigem importações que demandam moeda estrangeira que Cuba não tem ou produção nacional que exige eletricidade que Cuba não pode gerar. Quando hospitais oferecem xaropes de ervas em vez de antibióticos, não é uma escolha. É a única opção restante. No início de fevereiro de 2026, os preços dos alimentos em Havana refletiam uma desconexão total com os salários oficiais. Batatas custavam 450 pesos por libra, cebolas, 380 feijões, 500 e carne 1.000. Uma única compra modesta de mantimentos básicos custa 10.300 pesos. Enquanto isso, trabalhadores estatais médios ganham 6.300 pesos mensais. Professores ganham 5.495 pesos. Profissionais de saúde ganham 6.562 pesos. Um médico que ganha 500 pesos aproximadamente. 16 dólares americanos.
Nas taxas de câmbio informais, não pode comprar arroz frango ou pasta de dente com o salário de um mês. Isto é o que a pressão máxima produz. Na prática, hospitais sem energia, pessoas sem água. Salários que não compram comida. E uma população que perdeu 1 milhão de pessoas para a imigração desde 2021. Isso representa 18% da população total fugindo em 5 anos. A catástrofe humanitária está documentada. Agora a questão estratégica: pode o regime sobreviver ao que está por vir? E se não puder, o que acontece depois? Em 5 de fevereiro, o presidente Miguel Díaz-Canel declarou que Cuba está disposta a dialogar com os Estados Unidos sobre qualquer tema, mas sem pressão ou pré-condições. Ele enfatizou que quaisquer conversas devem ocorrer de uma posição de iguais, com respeito à soberania, independência e autodeterminação, sem interferência nos assuntos internos. Isso enquadra Cuba como aberta à negociação ao mesmo tempo em que traça uma linha vermelha. O sistema político, a Constituição e a soberania não são negociáveis independentemente da pressão. Díaz-Canel invocou o slogan revolucionário "Pátria ou morte, jamais nos renderemos", posicionando a crise como um teste de compromisso revolucionário contra o imperialismo. Ele mencionou os 32 cubanos mortos combatendo forças dos EUA durante a incursão na Venezuela em 3 de janeiro, classificando as ações americanas como agressão militar que Cuba deve resistir a todo custo. O presidente Trump declarou no início de fevereiro: "Acho que vamos fazer um acordo com Cuba", afirmando que os Estados Unidos estão conversando com as pessoas do mais alto escalão em Cuba para ver o que acontece. A mensagem da Casa Branca sugere negociações substantivas iminentes, mas vários relatórios contradizem essa narrativa. De acordo com reportagens baseadas em relatos de 5 autoridades cubanas e americanas que solicitaram anonimato, o acordo que Trump afirma estar próximo da conclusão não está sendo buscado em nenhuma discussão diplomática oficial de alto nível. Os únicos contatos substantivos confirmados entre autoridades cubanas e americanas envolvem assuntos puramente técnicos. Os Estados Unidos informam Cuba sobre a chegada de voos com migrantes deportados, e as autoridades cubanas confirmam o recebimento. É só isso. Não há negociações sobre alívio de sanções, reformas políticas ou resolução de crises. Um alto funcionário da Casa Branca disse a fontes de notícias que as alegações de Trump sobre discussões com as pessoas do mais alto escalão em Cuba originam-se da deturpação das relações bilaterais feita pelo secretário de Estado Marco Rubio. A sugestão é que Rubio, que persegue a mudança de regime em Cuba como um objetivo político pessoal há décadas, pode estar deliberadamente impedindo negociações genuínas para garantir o fracasso diplomático, tornando a mudança de regime o único caminho a seguir para um governo que, de outra forma, poderia preferir um acordo para salvar as aparências. O regime diz que não negociará sob pressão. Washington envia sinais contraditórios sobre se deseja o colapso ou um acordo. Rússia e China prometem apoio, mas limitam as entregas reais. A contagem regressiva do petróleo continua. Nenhuma dessas posições diz o que realmente acontece quando as reservas chegarem a zero. Vamos mapear os caminhos possíveis, porque os próximos 30 dias determinarão em qual futuro Cuba entrará. A contagem regressiva do petróleo cria urgência, mas não determina os resultados. O que acontece a seguir depende das decisões tomadas em Washington, Havana, Moscou, Pequim e Cidade do México, e de variáveis que incluem a coesão do regime, a tolerância pública ao sofrimento e a disposição internacional para resgatar Cuba ou assistir ao seu colapso. Aqui estão 5 cenários, cada um fundamentado em evidências atuais, nenhum garantido. Cenário 1: abertura parcial negociada. Rússia, China e México estabilizam um suprimento mínimo de petróleo de 30 mil a 40 mil barris por dia. Combinados apenas o suficiente para evitar o colapso total da rede, mas insuficiente para restaurar o funcionamento normal. Isso ganha tempo para negociações. Diante de uma catástrofe humanitária insustentável, Cuba aceita reformas parciais, liberalização econômica, libertação de prisioneiros políticos e distanciamento da política externa em relação à Rússia. Em troca, o governo Trump
suspende tarifas e permite um alívio limitado de sanções o suficiente para importar petróleo e bens essenciais. Trump quer vitórias que possa reivindicar como triunfos negociados. Um acordo onde Cuba faz concessões simbólicas. E Trump declara sucesso permite que ambos os lados evitem a guerra total. O regime sobrevive, e Trump reivindica a mudança de regime sem invasão. A crise humanitária se estabiliza. No entanto, os linha dura dentro de Cuba veem qualquer concessão como uma ameaça existencial ao sistema revolucionário. As elites militares podem recusar reformas que minem seu controle econômico. Do lado dos EUA Rubio e os republicanos no Congresso podem exigir mudança de regime, não reformas, tornando uma abertura parcial insuficiente para aliviar a pressão. Cenário 2. Estado de crise permanente. O apoio internacional fornece o suficiente apenas para evitar o fracasso total, mas insuficiente para restaurar o funcionamento normal. A Rússia envia carregamentos esporádicos, suprimentos para 20 dias a cada poucos meses. A China continua com ajuda simbólica. O México fornece bens humanitários, mas não petróleo. Cuba sobrevive em um nível de subsistência indefinidamente. A crise torna-se uma condição permanente. Apagões de 12 horas continuam e a escassez severa torna-se normalizada. O sistema de saúde deteriora-se ainda mais, mas o aparato de segurança mantém o controle porque a população carece de organização, recursos ou capacidade para uma revolta sustentada. Cuba sobreviveu ao período especial dos anos 1990. Após o colapso soviético, quando o PIB encolheu 35%, o racionamento de alimentos intensificou-se e os apagões tornaram-se rotineiros. O regime perdurou através da repressão da imigração que drenou dissidentes e de uma eventual recuperação parcial quando Chávez da Venezuela ofereceu petróleo. Este poderia ser o período especial 2.0, com duração indefinida, pois não existe um salvador equivalente. No entanto, a crise atual difere da dos anos 1990 por sua abrangência. Cuba enfrenta o colapso energético simultâneo, paralisia do turismo e um êxodo demográfico de 1 milhão de pessoas desde 2021 sem nenhum salvador plausível. Cenário 3. Fratura do regime e transição. O petróleo acaba completamente. A rede entra em colapso total por dias ou semanas. Os serviços falham de forma abrangente. O regime não consegue prover nem mesmo seus apoiadores, principais elites militares, aparato de segurança ou leais ao partido. Quando o regime não consegue alimentar, pagar ou suprir seus próprios executores, a unidade se quebra. Surgem facções, uma argumentando que as negociações com os Estados Unidos representam a sobrevivência à outra, insistindo na resistência desafiadora, independentemente do custo. Um golpe militar torna-se possível se oficiais graduados concluírem que a abordagem de Díaz-Canel falhou e que um governo de transição poderia garantir apoio internacional. Um governo de transição liderado pelos militares negocia com Washington a libertação de prisioneiros, reformas constitucionais e eleições dentro de um prazo definido em troca de alívio imediato de sanções e ajuda humanitária. Alternativamente, uma facção reformista dentro do Partido Comunista inicia uma abertura gradual semelhante à do Vietnã, ou da China, implementando reformas de mercado, enquanto mantém o controle do partido. Se o colapso total da rede desencadear revoltas populares maiores que as de julho de 2021, a resposta do regime determinará a trajetória. A repressão violenta poderia acelerar a fratura das elites, se comandantes militares recusarem ordens de disparar contra multidões massivas. Cenário 4. Intervenção militar dos EUA. Se uma decisão da Suprema Corte comprometer a autoridade para tarifas, o governo escala para um bloqueio naval total. A Marinha dos EUA impede todas as importações de petróleo, inclusive da Rússia ou da China, por meio da força. Alternativamente, a catástrofe humanitária cria pressão política nos Estados Unidos para uma operação de resgate para proteger civis, entregar ajuda e garantir a ordem. Moscou e Pequim furarão o bloqueio enviando escoltas navais para petroleiros com destino a Cuba.
Aceitarão a dominância hemisférica americana e limitarão as respostas à condenação diplomática. Essas questões são incógnitas até serem testadas. Isso representaria a ação militar mais significativa dos EUN no hemisfério ocidental desde o Panamá, em 1989, e o primeiro confronto direto com um estado que abriga a infraestrutura militar russa desde a Guerra Fria. A instalação de Lourdes com 400 a 500 funcionários russos cria um risco de estopim, cenário 5 intervenção de grandes potências ou um acordo para salvar as aparências. Moscou e Pequim decidem fazer de Cuba uma demonstração de multipolaridade desafiando diretamente o controle hemisférico dos EUA. Ao enviar frotas de petroleiros e escoltas militares para entregar petróleo suficiente para estabilizar Cuba, independentemente das ameaças americanas. Isso é caro. E arriscado, mas possível como sinalização de grande potência. Enquanto isso, Trump aceita um acordo para salvar as aparências onde Cuba faz concessões simbólicas. Trump as reivindica como grandes vitórias, suspende as tarifas e declara sucesso. Ambos os lados evitam resultados catastróficos ao mesmo tempo em que preservam interesses centrais. Isso exige que todos os principais atores mudem de posição simultaneamente. Tal alinhamento parece improvável, mas não impossível. A contagem regressiva do petróleo continua independentemente de qual caminho se abra. O que sabemos é que Cuba não pode sustentar as operações atuais sem novos suprimentos de petróleo. O que não sabemos é se o regime negocia se fratura, se perdura ou se é derrubado por força externa. A crise de Cuba valida o que o colapso da Venezuela já demonstrou. Modelos econômicos construídos sobre subsídios externos colapsam quando o patrono desaparece. Se esse patrono são os preços globais do petróleo, os subsídios soviéticos ou os carregamentos de petróleo de outro país, fundamentalmente, não importa. A dependência cria uma vulnerabilidade fatal que nenhuma quantidade de compromisso ideológico pode superar. A Venezuela tinha infraestrutura petrolífera doméstica que poderia teoricamente reativar. A produção entrou em colapso devido à corrupção, sanções e má gestão, mas o recurso existe no subsolo. Cuba não tem equivalente, não produz petróleo, não tem reservas de gás natural e não possui exportações diversificadas que gerem moeda estrangeira. A única opção de Cuba era importar petróleo e quando as superpotências decidem cortar o suprimento, não há alternativa. Por 25 anos, o petróleo subsidiado da Venezuela mascarou a urgência de uma reforma estrutural. Por que desenvolver infraestrutura solar quando o petróleo chega de graça? Por que reestruturar empresas estatais quando as perdas são cobertas pela receita da revenda de petróleo? Por que enfrentar o colapso agrícola quando se pode importar comida com moeda estrangeira? A dependência era confortável até 3 de janeiro de 2026. Então tornou-se letal. Ali são subsídios que evitam a dor também impedem a adaptação. Quando eles param, o paciente descobre que a doença era terminal o tempo todo. Rússia e China condenam o bloqueio como ilegal sob a Carta da ONU. Ambas prometeram solidariedade e apoio, enquadrando a pressão americana como um excesso unilateral, mas ambas forneceram assistência simbólica insuficiente para evitar o colapso de Cuba. A Rússia enviou 100 mil toneladas de petróleo em janeiro, 20 dias de consumo. A China enviou 80 milhões de dólares americanos e 60 mil toneladas de arroz. Não são triviais, mas não são decisivas. A Rússia está limitada pela guerra na Ucrânia. A China não está disposta a desafiar o domínio dos EUA no hemisfério ocidental, quando corre o risco de uma retaliação econômica mais ampla. Ambas valorizam Cuba como um sinal geopolítico, a instalação de Lourdes para a Rússia e os projetos de infraestrutura da China, mas nenhuma a valoriza o suficiente para enviar frotas de petroleiros através da interdição naval americana. Enquanto analistas mapeiam cenários e diplomatas emitem declarações. 11 milhões de cubanos enfrentam a cascata, apagões de 26 horas, cancelamentos de cirurgias, falhas no abastecimento de água, preços de alimentos excedendo os salários, doenças se espalhando sem tratamento e imigração em massa. As grandes potências perseguem interesses conflitantes.
O governo Trump testa se o cerco econômico pode forçar a mudança de regime sem invasão. Rússia e China sinalizam presença hemisférica enquanto evitam o confronto. O México navega por escolhas impossíveis entre solidariedade e sobrevivência econômica. O regime cubano enquadra a resistência como dever revolucionário. Cubanos comuns que não escolheram a dependência da Venezuela nem desenharam o modelo econômico suportam as consequências de decisões tomadas por elites em Havana, Washington, Moscou e Pequim. Não sabemos se o regime pode negociar. Díaz-Canel diz que o diálogo é possível. Trump afirma que um acordo é iminente. Outras fontes dizem que conversas substantivas não começaram. Rubio pode estar bloqueando as negociações. O abismo entre as mensagens públicas e o contato diplomático real permanece opaco, e esse abismo determina se há uma rampa de saída ou uma aceleração em direção ao colapso. A coesão da elite sob o fracasso total do sistema não foi testada. Se o regime não puder prover seus executores, a unidade se fraturará. A resposta determina se Cuba enfrentará uma transição gerenciada, um golpe militar, uma fragmentação caótica ou o controle autoritário contínuo. Até março teremos respostas. Cuba ou encontrará uma tábua de salvação, ou negociará uma saída, ou entrará em colapso internamente, ou enfrentará intervenção externa. As incógnitas se resolvem através de eventos não de análises. Estamos em meados de fevereiro de 2026. As reservas de petróleo de Cuba provavelmente atingiram níveis críticos. A rede opera esporadicamente. A partida geopolítica de xadrez prossegue e a questão permanece. Podem 11 milhões de pessoas sobreviver enquanto as grandes potências decidem o que acontece com sua ilha? O veredito ainda não saiu, mas a contagem regressiva do petróleo continua. Se esta história mudar sua forma de ver o frágil equilíbrio do poder global e o custo humano do xadrez geopolítico, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a história e os eventos atuais que alguns prefeririam manter enterrados. Vamos plantar as sementes da compreensão para o futuro. O próximo capítulo desta investigação será aberto em breve.